Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de Física e Química, foco no Enem. Então, vamos começar com Química, vamos ficar aí em torno de meia hora, depois mais meia hora de Física. Sintam-se à vontade para perguntar, mandar mensagem e tal. Aproveitem a nossa penúltima live, hein? Tá bom? Claudinha, é com você, só vou mudar a tela aqui, só um minutinho. Espera aí, que sempre temos esse problema. Parar o compartilhamento. É com você. Certo. Então, deixa eu abrir aqui. Pera aí. Compartilhar. Tudo certo aí? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Gente, ó. Então, para vocês que estão aí na luta para estudar química para o Enem, aqui é química ambiental, tá? Mas vocês vão perceber que a gente tem vários assuntos diferentes de química ambiental, porque quando a gente fala em química ambiental, tem gente que acha que existe um assunto que vai focar em química ambiental, mas você vê aqui, ó, o primeiro exercício, ele fala sobre reações químicas. Então, você tem que saber um pouquinho do conceito de ácido, base, sal, como que varia o pH, né? Depois a gente vai ver que tem exercícios que falam sobre química orgânica, reações de combustão. Então, para você estudar química ambiental, você tem que saber o conteúdo mínimo de química geral, tá? Então, olha só esse exercício aqui. Nos anos de 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha, em parte de seu curso, águas extremamente ácidas, por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Então, o que ele quer dizer com que a água, apesar de ter ácido sulfúrico, era límpida? Porque quando a gente mistura ácido sulfúrico e água, ele forma uma mistura homogênea. Você olhando, parece que é água pura, tá? Mas ela tem ácido dissolvido. Alguns quilômetros adiante, então, logo depois desse ponto aí onde você tem essa água extremamente ácida, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio. O que é hidróxido de sódio? É uma base de arrênios. Assim como H2SO4 é um ácido de arrênios, tá? E carbonato de sódio. O que é carbonato de sódio? É um sal, tá? Então, ele emprega NaOH e Na2CO3 em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que, a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. Então, olha lá, você tinha um ponto que tinha muito ácido sulfúrico, tá? Então, se você tem um ácido na água, qual é a definição de arrênios para ácido? É toda substância que em água vai liberar íons H+. E aqui, no caso, como é o ácido sulfúrico, vai liberar sulfato. Aí, depois, um pouquinho mais para frente ali, onde foi instalada a fábrica, eles começaram a lançar os seus rejeitos no rio. E a vida aquática voltou a florescer. Então, o que ele estava lançando lá? Então, vamos pensar lá no NaOH, que é uma base, tá? Esse NaOH, ele está dissolvido em água. O NaOH puro, ele é sólido, tá? Por quê? Porque ele é uma substância iônica, ele tem o cátion, que é o metal sódio, e tem a hidroxila, que é o ânion.
Então, ele é sólido, mas quando ele é colocado em água, ele dissolve. E aí, adivinha, o que acontece quando você mistura ácido e base? Todo mundo lembra? O que forma? Ácido mais base. Ó, É um sal, né? Sal e água? Isso, exatamente. Vai formar sal e vai formar água. O sal vai ser a junção do Na+ com o SO4. Então, lembra o que a gente faz para saber a fórmula do sal? Você escreve o cátion e o ânion e cruza as cargas. Ó. Então, você vai ter Na2SO4 mais H2O. Então, ó, como é que chama essa reação? Neutralização. Então, você começa a jogar base e ele começa a neutralizar o ácido que tem ali, tá? Então, veja lá, a explicação para o retorno da vida aquática é, por que volta a vida? Porque você está diluindo a água? Não, não é porque você está diluindo. Precipitação do íon sulfato. Ó, precipitar significa formar uma substância sólida, insolúvel em água. Aqui vai formar sulfato de sódio. Então, ó, uma dica para vocês. Substâncias que sempre são solúveis, sempre. São aquelas substâncias que têm metais alcalinos. Eu ia escrever sódio, mas eu vou colocar aqui, ó. Metais alcalinos, que é qualquer elemento da família 1A, amônio, qualquer sal de amônio, por exemplo, e nitrato, qualquer uma que tenha o grupo nitrato. Elas serão sempre solúveis. Então, aqui formou sulfato de sódio, ó, e o sódio é da família 1A. Então, está formando uma substância solúvel e não um precipitado. Ah, professora, mas e se a gente escrever a reação com Na2CO3? Vai formar também, ó, você tem H2SO4 mais Na2CO3. Olha o que acontece. Deixa eu dar um espaço aqui. Ó, os íons H+ com o sulfato. Na+ e carbonato. Olha só. Esse com esse vai formar sulfato de sódio. Na2SO4. Sulfato de sódio está na classe dos sempre solúveis, então vou colocar aqui. Vou apagar esse nitrato daqui, só para dar espaço, vou colocar ele para cá. Mas, olha só, gente, isso que eu vou escrever agora, você escreve em letras garrafais, vermelho, cheguei, e bota numa parede aí que você vai olhar sempre, porque esse cara que se forma aqui é o queridinho do Enem, tá? Quando você juntar H+ e o carbonato, vai formar, ó, vou escrever até do lado aqui, ó. Cruzou H2CO3. Ácido carbônico. O ácido carbônico, toda vez que ele se forma numa reação química, ele se decompõe imediatamente. Uma parte dele vira água líquida, lógico, e a outra, o CO2, que é um gás. Tá? Então, para você se lembrar, porque, ó, esse cara aqui, ele é instável. Ele é o ácido carbônico, é o ácido que tem nos refrigerantes. Então, pega uma garrafa de refrigerante quente, agita e abre. O que acontece? Psh. O que é esse? Psh? É a liberação do CO2. Então, aqui, ó, está formando uma substância solúvel, que é o sal, e está formando água e CO2 que vai para a atmosfera. Então, não tem nada a ver com precipitação do sulfato. Não vai precipitar o sulfato, porque só está formando substâncias solúveis, tá? Biodegradação do ácido sulfúrico. Coitada das bactérias, de qualquer bichinho que tiver ali na água, né? O ácido sulfúrico vai destruir, então não vai
biodegradar nada, muito menos em contato com o novo efluente, não degrada. Agora, diminuição da acidez, aí sim, por quê? Você tinha uma substância ácida, que era o ácido sulfúrico, você jogou NaOH, você está neutralizando. Vai neutralizar tudo? Não sei, depende da quantidade de NaOH que ele vai jogar, tá? Mas vai diminuir a acidez, tá? Então, aqui, beleza. Agora, vamos ver lá. Volatilização do ácido sulfúrico. Gente, todo mundo sabe o que é que significa volatilização? Todo mundo sabe? Sim? Ó, uma substância ela é volátil quando ela passa do estado líquido para o gasoso rapidamente, facilmente. Ela vai ter um baixo ponto de ebulição. Para você lembrar, associa com removedor de esmalte, acetona, por exemplo. Quando você passa, você está fazendo as unhas e vai tirar lá o esmalte, você vê que toda hora você tem que molhar o algodão. Por quê? Essa substância evapora muito fácil. E o ácido sulfúrico não evapora fácil. Existem alguns gases que são voláteis. O HCl é um deles, que é muito facilmente volátil, e o HCN, tá? Mas o ácido sulfúrico não. Então, aqui o que acontece é isso. Diminui a acidez das águas, porque você está jogando NaOH, que é uma base, e o carbonato de sódio, tá? Que é um sal que vai formar aí substâncias neutras, tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Tá tudo bem? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu ver. Ó, a coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente, que é o que ele está representando aqui na figura 1. Ó. Você vê que está sendo descartado a céu aberto. E isso daqui, deixa eu fazer com uma outra cor, ó, isso daqui assim está representando a liberação de um gás. Alguém sabe me dizer qual que é o gás aí que pode estar sendo liberado pelas fezes do animal? Alguém lembra? Não? Então, vamos continuar. Ó. A figura 2 ilustra o projeto Parque Spark, desenvolvido em Cambridge, em que as fezes dos animais domésticos são colhidos em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor, instalado em parques públicos, e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Então, ó, biodigestor é um equipamento que ele não vai deixar entrar oxigênio, tá? Então, você vai jogar as fezes ali, você está vendo aqui, ó, ele tem um lugarzinho, alguém perguntou? Ah, ó, a Ash falou, é metano, isso aí, Ash, isso mesmo. Aqui, ó, a pessoa joga, mas você vê que, ó, ele fica fechadinho, tá? Então, todo o material ali que é biodegradável, inclusive as fezes do bichinho, vai liberar aí o metano. Então, ó, o metano também é um queridinho aí, sempre aparece, tá? O gás metano, ele é um gás que queima muito facilmente, tá? Então, ó, qualquer texto que você estiver resolvendo um exercício, que o exercício falar assim, que a substância fulana de tal queima. Opa, que letra, hein? Peraí. Queima. Queimar. Então, quando falar tal substância consegue queimar facilmente, isso aqui significa que ela reage com O2, o gás oxigênio que é fornecido para ela. Então,
imagina só, esse CH4, ele está sendo produzido ali, tá? E ele pode ser usado para produzir energia, porque ele queima facilmente. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, o meu caderninho de papel. Se eu pegar um palito de fósforo e riscar esse palito de fósforo aqui, ele vai queimar o papel, não vai? Porque esse papel, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu ficar com o meu dedo aqui perto da chama, eu vou aguentar ficar com o dedo aqui? Sim ou não? Não, né? Não vou. Por quê? Porque vai liberar calor, esquenta demais, vai liberar muito calor. Então, olha só, o metano, ele pode queimar? Pode. Quando ele queima, ele vai produzir CO2 e vai produzir água no estado de vapor. E vai produzir calor. Mais calor. Então, esse calor produzido, ele pode ser transformado para fazer várias coisas. Tá? Então, aqui, ó, ele está falando que o gás produzido aqui, ele vai alimentar, por exemplo, olha, tem até um fiozinho aqui, é que eu não sei se daí dá para vocês verem direitinho, mas aqui embaixo, ó, ele tem uma ligação lá na lâmpadazinha, então ele está transformando essa energia química que está sendo produzida pela queima em energia elétrica, tá? Então, ó, uma inovação desse projeto é possibilitar o quê? A queima do gás metano, tá? Porque se você queimar esse gás, você vai produzir energia. Então, lembra, queimar significa que reage com oxigênio. Toda queima, qualquer coisa que queimar, é uma reação exotérmica, libera calor. E aí, o metano, se ele deixa de ser enviado para a atmosfera, ele vai evitar aí a absorção intensa de calor, né? Porque o metano, ele é muitas vezes mais retentor aí de calor na atmosfera do que o CO2, tá? Então, vamos lá. Ó. Próximo, deixa eu ver aqui. Gente, ó, eu peguei esse exercício, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Eu peguei esse exercício porque muita gente bate o olho nesse monte de reação química, fala tchau, fui. Não quero nem saber do que se trata, tá? Mas antes de você bater o desespero, dá uma lida no exercício. Ó, vamos ler o comando. Olha só. Que fator contribui positivamente para que a segunda rota da síntese seja verde em comparação à primeira? Então, olha só, eu tenho aqui essa rota, ó, começa aqui e termina aqui. E tenho a segunda, que ele chamou de rota verde, que vem aqui e termina nesses produtos, tá? E olha só, ele quer saber qual é o fator que contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde. Então, o que é considerado uma rota verde? É quando ela tem poucas etapas. Quanto menos etapas ela tiver, melhor. Então, uma reação química, você tem assim, ó, a equação é representada assim: reagentes, seta e produtos. Isso é uma equação química. Então, quantas setas tem na primeira? Ó, a primeira tem 1, 2, 3. Então, ela tem 3 etapas, tá? Bom, beleza. Aí, a segunda, ela só tem uma etapa. Então, o porquê que ter menos etapas favorece
em relação àquela que tem muitas etapas? Porque você começa a perder material no meio do caminho. Nem todos os reagentes conseguem se transformar em produtos, tá? Você vai perdendo. Dependendo da rota sintética, você vai produzir... Ó, aqui tem 2 substâncias ou mais, e muitas vezes uma dessas substâncias é tóxica, tá? Ao passo de que na rota verde você privilegia a produção de substâncias não tóxicas. Então, olha só aqui, ó. Aqui está produzindo água na segunda, tá? Enquanto que aqui na primeira, ó, N2O, os óxidos de nitrogênio, eles normalmente são tóxicos. Ah, está produzindo CO2, beleza, mas o CO2, em relação à água, ele é causador do efeito estufa, né? Então, a segunda ali já está ganhando, porque só tem uma etapa, está produzindo água. Ó, o produto formado aqui, ó, o principal, é o mesmo para as duas, tá vendo? Chegou na mesma coisa, só que você tem produção de água ao invés de um óxido de nitrogênio. Então, o fator que contribui aí vai ser qual? Ó, etapa única na síntese, tá? Mas ele quer que seja uma rota verde, tá? Opa, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Opa, rota verde. Então, ó, etapa única da síntese. Vamos ver lá. Obtenção de produto puro, ausência de reagentes oxidantes. Ó, ele nem dá para a gente, ó, se você for ler ali, ó, ele nem vai falar se tem reagente oxidante ou não. A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente. E encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere 2 rotas diferentes para a obtenção do ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de lubrificantes. Então, em nenhum momento ele falou de reagentes oxidantes, tá? E você não tem que saber se o reagente é oxidante ou não, tá? Então, não tem reagente oxidante. Ausência de elementos metálicos no processo. Olha só, a gente tem aqui elementos metálicos, ó. Não é o elemento metálico puro. Peraí, deixa eu baixar aqui. Mas aqui, ó, você tem, na primeira, você tem cobalto, que é um elemento metálico. E você tem cromo na segunda. Ó, cobalto aqui, cromo aqui. Então, aqui tem cobre, ó. Aqui você tem um sal de sódio, tá? Então, não. Gasto de energia nulo na separação do produto. Todos os produtos, de algum jeito, ele vai acabar gastando energia. E aqui, se a gente for fazer o processo de separação, a gente vai ter que fazer uma destilação, porque tem água. Então, tem que gastar energia, tá? Então, aqui, a melhor é a obtenção do produto puro, tá? Porque você vai obter aí um produto que só tem água e eles não se misturam, porque, aliás, antes de eu explicar isso, ó, vocês acham que quando isso aqui, você está fazendo essa rota sintética, tá? A água é mais esse ácido adípico. O que vai acontecer? Quantas fases você vai enxergar? Imagina que você fez essa reação química num becker. Quantas fases a gente vai obter ali? 1 ou 2? Será que a água dissolve aquele negócio ali facilmente? Gente, ó, isso aqui é polar, tá? Então, esse ácido adípico, ele deve dissolver em água, forma uma fase. Tá? Não deve ser tão facilmente, deve ter uma questão ali de temperatura, você tem que esquentar um pouquinho, talvez, tá? Mas é legal. Você consegue formar uma fase. Então, aqui, ó, qual das duas é melhor? Etapa única na síntese ou obtenção de produto puro? Essa mistura de água e ácido adípico é pura?
Sim ou não? Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui. Não? Não. Por que não? Porque você tem duas substâncias químicas diferentes. Então, aqui, ó, etapa única, tá? A etapa única, que é uma grande vantagem da segunda em relação à primeira, tá? Vamos lá, dá tempo de mais um? Dá. Ó. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia, olha só, lixo em energia. Por quê? O que o lixo geralmente produz? Metano. Como que você transforma metano em energia? Você queima. Então, você vai reagir com O2, vai produzir CO2 e vai produzir água, mais energia na forma de calor ali. Então, toda a combustão, botou fogo, vai produzir energia. Então, então o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é etanol? Não, o etanol vem da cana-de-açúcar. Gente, etanol não vem do petróleo, tá? Muito cuidado, porque tem gente que acha que, como nós usamos o etanol como combustível, então significa que ele vem do petróleo. E existe uma pegadinha aí que eu vou comentar aqui com você, que é o seguinte, ó. O eteno é um hidrocarboneto, é um alceno, que esse cara é extraído do petróleo, tá? Aí, através de um processo de oxidação, a gente consegue transformar o eteno em etanol, tá? Ó. Aí, esse etanol você pode usar como combustível, mas o etanol, ele não é derivado do petróleo, ele não é extraído do petróleo. Ele pode ser produzido a partir de uma substância que vem do petróleo. Então, é diferente. Então, aqui no Brasil, a gente tira o etanol da cana-de-açúcar, tá? Aí, aqui, ó, gás natural formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica, tá? Não, né? Porque ali não tem tanta decomposição de matéria orgânica fácil assim. Ali é da queima mesmo. Depois, óleo de xisto, não. Gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias. O que é anaeróbias? Sem oxigênio, na decomposição da matéria orgânica. Então, esse gás metano, ele vem porque a matéria orgânica que está ali no lixo, ela vai reagir com oxigênio, ela vai sofrer uma transformação sem oxigênio, tá? Vai ser produzido, e aí depois ele vai reagir com oxigênio, queimar e produzir energia. Mas o gás metano, ele não é obtido através de reação com oxigênio. É um processo anaeróbico que é produzido ali. E gás liquefeito do petróleo obtido pela decomposição de óleos vegetais, por exemplo. Não, nada disso, tá? Não. Então, é o gás metano que sai dali do lixo, tudo bem? E, para a gente encerrar, lixo é gás metano, tá? Lixo vai ser gás metano, isso mesmo. Ó. Em uma
planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de uma grande quantidade de hidrocarboneto. Hidrocarboneto é derivado de petróleo, tá? Gasolina, óleo diesel, blá, blá, blá. Um monte de coisa que eu vou mostrar ali para vocês depois. Que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Então, se esse hidrocarboneto ele tem uma forma pastosa, é porque já é um hidrocarboneto com um número de carbonos elevado. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, que é um tensoativo sintético, para diminuir os impactos desse incidente. Esse paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, gente, é um detergente, tá? Um detergente. E esses hidrocarbonetos aí que vêm do petróleo são oleosos, tá? Então, essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente, porque promove uma reação de substituição no hidrocarboneto. Então, olha só, é um exercício de química ambiental, mas que você tem que saber bastante conceitos de química orgânica, tá? Principalmente a base ali da química orgânica. Então, hidrocarboneto, ele não sofre reação de substituição assim no meio ambiente, não, tá? Ele precisa de calor, então não ocorre substituição facilmente ali. B, a hidrólise do paradodecilbenzeno sulfonato de sódio produz energia térmica. Hidrólise é reação com água. Você vai jogar detergente na água e ele vai liberar energia térmica? Não, tá? A mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto. Então, combustão significa queimar. E você já sabe, queimar significa reagir com o oxigênio. Então, você vai botar fogo no hidrocarboneto. Então, a mistura desses reagentes. Que reagente? O sabão, que é o paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, e esse hidrocarboneto. Não vai sofrer combustão. Combustão só acontece se tiver oxigênio, tá? A solução paradodecilbenzeno sulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Aí sim, essa é a função do detergente. Quando você suja a mão de óleo, adianta você ir lá na torneira e jogar água direto? Não, você tem que jogar detergente, esfregar, aí você joga água, tá? E por que isso acontece? Porque, aqui eu coloquei para você um exemplo, isso daqui é um dos componentes da gasolina, tá? É o isooctano. Então, você vê que só tem ligações aí carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, tá? Como esse hidrocarboneto aqui, ele é apolar, então lembra, ligação carbono não tem diferença de eletronegatividade, aqui você só tem carbono tetraédrico, então essa substância aqui, ela é apolar. E aqui, a fórmula do paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, ele tem essa parte da cadeia, olha aqui, CH2, 10, ele tem uma cadeia ali que tem 10 carbonos ligados em sequência até chegar lá no anel aromático, que tem lá o SO3Na, tá? Então, essa parte aqui é apolar. Então, por que ela dissolve os componentes lá, o hidrocarboneto do petróleo? Porque ela também tem uma parte apolar. Então, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui para a Jo poder dar a aulinha dela, tá? E aí, depois, se alguém tiver uma dúvida, vocês podem perguntar. Vamos lá. Enquanto eu vou colocar na minha tela, alguém tem alguma dúvida, aproveita aí. Vai perguntar de química.
Uma super aula de química tivemos aqui, hein? Não? Vou começar com física. Se alguém tiver alguma coisa aí, pode escrever, beleza? Então, como combinado na aula de física de hoje, a gente vai ver como o movimento circular aparece no Enem. Então, não é uma aula teórica daquele livro, daquela apostila que você tem na escola. É como isso aparece no Enem, né? Foco total. Então, vamos lá. Eu preciso de alguns conceitos iniciais para a gente falar sobre movimento circular. E esses conceitos iniciais a gente vai tirar lá da matemática. Por exemplo, assim, movimento circular, eu tenho um círculo aí desenhado, né? Alguém lembra, se lembrar pode falar aí, ou pode falar baixinho para você mesmo, como é o comprimento de uma volta? Como eu calculo? Se eu tivesse que andar em volta dessa circunferência, quantos metros eu ando? Alguém lembra dessa fórmula, que é o comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C, de comprimento da circunferência? Se você pensou no 2π vezes o raio, você pensou certo. Lembrando que o raio é a medida do centro da circunferência até uma borda, ó. Aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio. Essa medida qualquer do centro até a bordinha é 2πr, raio. A gente precisa lembrar também, um pouquinho lá do início da cinemática, que o tempo para completar uma volta a gente chama de período. E a gente representa pela letra T maiúscula. É o tempo para completar uma volta. A definição de período é isso, completar um ciclo. Como eu estou falando de movimento circular, eu vou falar de uma volta. Então, se a gente juntar esses conceitos iniciais, que tecnicamente são básicos, e trazer um pouquinho para o mundo da física, como que eu calculo a velocidade escalar no mundo circular? Bom, velocidade escalar, a fórmula a gente sabe, né? Velocidade é o deslocamento pelo tempo. Esse ΔS aí é o deslocamento. O E, se eu estou falando do movimento circular para uma volta, a minha velocidade vai ser o comprimento de uma volta, que eu posso falar que é 2π raio, dividido pelo período. Então, aqui, a gente acabou de ver uma fórmula muito importante para o mundo do movimento circular, que é calcular a velocidade escalar. 2π raio sobre período, T maiúsculo. O que a gente precisa lembrar? Vamos aí para o pedacinho do lado. Que frequência e período são inversamente proporcionais. Enquanto o período é o tempo para completar uma volta, a frequência é assim, o quanto de volta eu completo em um segundo, em uma unidade de tempo. Percebeu? Período é o tempo para completar uma volta. A frequência é quantas voltas eu completo em uma unidade de tempo. Normalmente, tempo a gente usa em segundos, período a gente vai usar em segundos no Sistema Internacional de Medidas, e frequência vem em hertz, 1/segundo. Mas, às vezes, aparece o tal do RPM. Então, o hertz, que é o que está escrito aqui, ó, a gente pode tratar como RPS, rotação por segundo, já que a gente está fazendo associação com o período em segundo. Como que a gente transforma para RPM? Ué, rotação por segundo, rotação por minuto, é só a gente pensar no relógio, né? Então, se eu quero sair de rotação por segundo, que é hertz, e transformar para rotação por minuto, eu vou multiplicar por 60. Se eu precisar sair da rotação por minuto e vir para a rotação por segundo, eu vou dividir por 60. Beleza? Então, aquela formulazinha, eu posso substituir o período pela frequência, né? Não diretamente. A gente não acabou de ver aqui, ó, que frequência é 1 sobre período? Então, eu posso reescrever essa fórmula como? Que a velocidade escalar é 2πrf. Beleza? A velocidade é 2πr vezes a frequência. Ou eu tenho a período ou eu tenho a frequência. Beleza. Isso, quando eu falo do mundo escalar, é medida em metros por segundo. Tá bom? Na unidade do Sistema Internacional. Quando a gente fala de velocidade angular, já que eu estou andando numa circunferência, a gente precisa lembrar de uma coisa.
A medida angular de uma volta, quando eu dou uma volta, quantos graus eu ando? Aí a gente lembra que é 360 graus e que a gente vai usar 2π radiando. A gente gosta dos graus, porque de repente lá na matemática, de tantos graus, a nossa cabeça sabe, né? Uma volta inteira é 360 graus, mas no sistema internacional de medidas de ângulos, a gente tem que usar o radianos, então é 2π. Por que a gente precisa lembrar disso? Ora as bolas. Da mesma maneira que a gente associou a velocidade escalar para uma volta inteira, quantos metros eu ando numa volta inteira por um determinado tempo, eu quero saber quantos ângulos eu vou andar. Então, uma das maneiras de a gente escrever a fórmula da velocidade angular, que a gente usa essa letrinha aqui, que não é W, essa letrinha aí chama ômega, parece um W, não é mesmo? Parece, mas é a letrinha ômega, né, que representa a velocidade angular, é assim, ó, a velocidade angular, então ela vai ser a variação dos ângulos que eu vou andar, pode ser um delta teta, variação dos ângulos, num determinado tempo, né? Olha lá, a velocidade escalar não era quantos metros em determinado tempo? A velocidade angular vai ser quantos ângulos, quantos graus em determinado tempo. Para uma volta, então, eu posso escrever que o meu ômega vai ser uma volta inteira, não é 2π? E uma volta inteira não é período? Então, eu posso escrever, sim, que o meu ômega, por acaso, é 2π sobre período, sobre T maiúsculo. Ou eu posso escrever usando a frequência. Eu vou fazer a mesma associação. Ó, o meu ômega pode ser 2π vezes a frequência. E essas duas fórmulas de velocidade, a gente pode combinar. Vocês perceberam que lá na velocidade escalar eu tenho 2πrf e na velocidade angular eu tenho 2πf. Ah, tá. Então, se eu pegar o meu ômega e multiplicar por R, o meu ômega é 2πf. Se eu multiplicar por R, aí eu tenho a velocidade escalar. E aí vem a primeira dica do mundo circular. Toda grandeza escalar vai ser igual à grandeza angular multiplicada pelo raio. Ah, tá, mas daí você está falando da velocidade. É, mas eu também posso falar do ΔS. O ΔS é a grandeza escalar, é quantos metros eu ando. Eu posso pegar aqui a grandeza angular, que é quantos radianos eu ando, multiplicar pelo raio, e eu vou ter essa relação, que de repente lá na matemática chama arco, não sei o que lá, uma parte da circunferenciazinha que a gente anda. Beleza? Mas essa formulazinha aqui, ó, velocidade escalar, é a velocidade angular vezes o raio, que eu brinco, né, ó, que é, deixa eu pegar um verde aqui que é mais legal, que ó, é vi bundinha ri, que parece uma bundinha essa letra, desculpa a piada, mas é só para a gente memorizar. Essa fórmula, essa expressão vi bundinha ri, é a mais usada no mundo de transmissão de movimento circular, que é o que aparece no Enem. Beleza? A gente vai ver aí, ó, transmissão de movimento circular. Pausa. Vamos só entender como acontece uma curva. E aí a curva, ela pode ser na circunferência inteira ou só em pedaço de uma curva. Então, qualquer curva que a gente faça na nossa vida, você vai sair aí da sua casa, você vai até a padaria, você precisa dobrar a esquina, vai acontecer isso. Quem faz a gente fazer curva? A aceleração centrípeta. Para quem nunca ouviu falar isso, é uma aceleração que muda a direção e sentido da velocidade. E a palavra centrípeta significa que aponta para o centro. Centrípeta. Cuidado, que no mundo da física, no mundo da química e da biologia existe a centrífuga. Centrífuga. Foge do centro. Centrípeta. Aponta para o centro. Centrífuga, na nossa vida aí, de quem conhece o que é uma máquina de lavar roupas, principalmente daquela que a gente abre a tampa para cima e não é aquelas que a gente abre a tampa para frente, da horizontal,
A parte de centrifugar roupa é quando a máquina fica muito doidona e quase tem uma vida própria de tanto chacoalhar e fazer barulho que ela quer até sair da lavanderia. E a roupa fica lá fora do tambor, assim, na parede do tambor, né? Porque ela quer fugir da máquina. Então ela bate, 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 e quando acaba a centrifugação, a roupa tá toda colada no tambor e a água da roupa fugiu pela tangente. Por isso que o tambor da máquina de lavar é furadinho, para a água fugir pela tangente. Água espertinha. Então, cuidado, que no mundo da física é muito difícil a gente falar em centrífuga. Para nós, a força centrífuga é uma força fictícia, uma viagem absurda na maionese, que há discussões sobre isso, tem pontos de vista diferentes. No mundo da química e da biologia existe a centrifugação, separação de mistura, uma coisa mais legal, beleza? Centripetar em física aponta para o centro. Só isso, só para ficar mais fácil. Então, se essa aceleração aponta para o centro, o que ela tem a ver com a velocidade? A velocidade é uma grandeza vetorial, não é? Então, eu vou pegar um vetorzinho aqui, ó, que é uma setinha, e vou brincar. Faz de conta que a gente vai andar nesse círculo no sentido horário, tá bom? Só para a gente pensar junto. Então, se eu estiver lá no pontinho de cima, como se fosse meio-dia de um relógio, lá naquele pontinho de cima, como que é o meu vetor velocidade? Assim, ó. Ele é tangente à curva. Ah, daí eu fiz a curva. Como que é aqui, ó? Assim, tangente. E assim, tangente. E lá do outro lado, tangente. Isso aqui que eu escrevi de azul é o vetor velocidade. Ó, vou pôr o nome dele aqui. Velocidade, 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 velocidade. Meu, se não tivesse ninguém para mudar esse vetor velocidade, por exemplo, lá na posição meio-dia, ele ia reto para frente para sempre, olha lá. Quem é que puxa ele para mudar o sentido e direção? A aceleração centrípeta. Então, eu vou pegar de vermelho, que é o que a gente está vendo. A aceleração centrípeta puxa esse vetor para o meio. Ah, daí ele faz a curva. Aí ela puxa ele para o meio de novo. Ah, daí ele faz a curva. Aí ela puxa para o meio de novo. Ah, e ele faz a curva. Aí ele puxa para o meio de novo. Então, tudo isso aqui de vermelhinho é a nossa tal aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta não faz o seu móvel ir mais rápido. Quem acelera o seu móvel em termos de módulo da velocidade, vai aumentando doidão, é a aceleração tangencial, beleza? É aquela do vovô Ateu, do Sovetan, do Torricelli, daquelas fórmulas lá muito doidas da cinemática. A aceleração centrípeta, ela só muda o sentido e direção, beleza? Então, eu posso fazer essa curva a 10 metros por segundo em velocidade constante em módulo, né? Módulo é o valor. O valor da minha velocidade, ó, é o tronquilômetro aqui, ó, 10 metros por segundo. Só que eu faço curva. Então, essa aceleração só muda a direção e o sentido para ir fazendo a curvinha. Beleza? Como eu calculo essa aceleração centrípeta? Através da formulazinha, ó. A aceleração centrípeta é essa velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Beleza? É uma formulinha que às vezes aparece no Enem. Essa velocidade em metros por segundo mesmo, você eleva o número dela ao quadrado e divide pelo raio. E essa aceleração vai 100 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Como qualquer aceleração da nossa vida. E direção e o sentido? Aponta para o centro. É um vetor, né? Então, já que ela é centrípeta, aponta para o centro da curva. Tudo bem? Então, a gente precisa saber o conceito. Lembrando que ela sempre vai fazer 90 graus aqui, né? Só para constar, aceleração centrípeta e vetor velocidade sempre vai fazer 90 graus. Ah, mas e se eu tivesse uma aceleração tangencial? Ela ia ser tangente como a velocidade. Então, cada vez mais eu ia mais rápido por ter aceleração tangencial e centrípeta. Beleza? Mas dificilmente aparece o movimento circular uniformemente variado no Enem. Por isso que eu nem vou falar. Se aparecer, meu pulo, porque vai ser grau difícil, e bora para o grau fácil, que é a nossa obrigação. Tá bom? Então, essa formulinha aí de aceleração centrípeta é legal ter.
Voltando para a transmissão de movimento, ainda continuando nessas curvas. A gente tem dois tipos de acoplamento. O acoplamento por eixo, que aí, ó, pelo desenho dá para ver, né? Quando eu tenho duas engrenagens, duas polias ligadas pelo mesmo eixo, e o acoplamento que a gente vai ver daqui a pouco lá, por contato e por correio. O que a gente tem que saber desse acoplamento por eixo? A gente tem que saber que essas polias, essas engrenagens, giram juntas. Então, se uma dá uma volta, a outra dá uma volta junto. Eu não consigo que uma dê uma voltinha e a outra dê meia volta ou dê duas voltas. Porque imagina que, ó, tá vendo esse eixo amarelinho aí? Ele gira, tudo gira junto. Então se gira junto é porque a velocidade angular de uma vai ser igual à velocidade angular da outra. Então, se a velocidade angular é igual, uma volta, outra volta. Então a gente sabe que a frequência de uma é igual à frequência da outra. Beleza? Ou, pegando aquela fórmula de lá de trás, que eu vou escrever aqui, ó, vi bundinha ri, se eu isolar o ômega, eu fico com velocidade sobre o raio. Então, eu também posso escrever que a velocidade escalar sobre o raio de uma vai ser igual à velocidade escalar sobre o raio da outra. Beleza? Isso aqui é o que a gente tem que saber desse tipo de acoplamento. Provavelmente ele vai te dar alguns dados de uma e pedir alguns dados da outra. E eu não vou abrir isso loucamente. Eu vou deixar para a gente fazer um exercício para ver como assim, ó. Eu memorizei que gira junta. O ômega é igual, a frequência é igual, porque o ômega e frequência são diretamente proporcionais. Beleza? Uma vez que ômega é 2π vezes frequência, né? 2π é uma constante, então a frequência é diretamente proporcional. No acoplamento por contato, por correia, por periferia, tanto faz o nome, tá vendo esses dois desenhos? Qual é a diferença dos dois desenhos? O sentido de girar. Se eu tiver a engrenagem rosa, com a engrenagem azul, por uma correia, por uma corrente, e quando a gente vê isso, vem bicicleta na nossa cabeça, e realmente é isso, as duas giram para o mesmo sentido, ó, tá vendo? Porque a corrente vai girar num sentido só, né? Então elas vão girar. Quando a gente vê o outro desenhinho, que uma gira para um lado e a outra gira para o outro, vem na nossa cabeça engrenagem, aquelas dentadas, que fica até difícil de desenhar, mas é isso mesmo. Então, um dentinho de uma vai passando no dentinho de outra, e aí elas giram em sentidos contrários. Só cuidado, caso ele peça o sentido de giro. E aqui, o que a gente vai pensar? Imagina que você é um pontinho disso aqui, ó, que você está aqui nessa esteira, nessa corrente. Você vai ter que andar com uma velocidade escalar constante. Então, a velocidade do A escalar vai ser igual à velocidade do B, em qualquer situação, seja ela por contato ou correia, tá? Nessa situação que não é por eixo. Aí fica fácil de abrir, né? Então, a gente sabe que é o vi bundinha ri. Olha lá. Bundinha do A, R do A. Tá. Bundinha do B, R do B. Beleza. Mas a gente sabe que o ômega é diretamente proporcional à frequência, então eu também posso escrever frequência do A, raio de A, é igual à frequência do B, raio do B. Beleza? Qual fórmula eu uso? Depende dos dados que ele deu. Você só tem que entender que a velocidade escalar, nesse caso, é igual. E lá na do eixo, que a velocidade angular, neste caso, é igual. É isso que o Enem adora. Beleza? Vamos fazer um exercício para vocês entenderem. Esse exercício foi muito famoso. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vou ler para vocês. Vou aumentar um pouquinho para ler. Aí depois eu aumento o desenho. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então, tem várias engrenagens, vários dentes, vários desenhos. A pergunta dele, a frequência de giro do ponteiro em RPM é?
Então, eu nem vou precisar me preocupar com unidade de medida. Ele me deu RPM, quer em RPM, essa não vai ser a pegadinha. Vamos só prestar atenção nos dados. Ele me deu a frequência do motor, de 18 RPM, e quer a frequência do ponteiro. A gente tem que achar isso no desenho. E eu não sei se está grande ou se está pequeno, eu vou escrever para vocês, né? Ó. Aqui é o motor. E aqui é o ponteiro. Beleza? Eu tenho informação do motor, que aqui é 18 RPM. O motor, que é isso aqui, ó, qual é o tipo de acoplamento com a engrenagem A? Por eixo. Eles estão ligados no mesmo eixo. Então, a engrenagem A com o motor, se é o acoplamento por eixo, o que eu sei que é igual? Gira igual, né? Então, se gira igual, eu sei que a frequência do A vai ser igual à frequência do motor, M de motor. Ah, então eu nem preciso fazer conta. Então, eu sei que a frequência do A vai ser 18 RPM também. Beleza? Só que a minha engrenagem A, com a engrenagem B, ó, tá por periferia. Tá vendo a engrenagemzinha A aqui e a B aqui, ó? Por periferia. Então, quando eu for analisar a A com a B, periferia ou contato, tanto faz escrever, beleza? O que eu sei? Eu sei da velocidade escalar. Velocidade escalar é bundinha ri, que a gente sabe que isso é diretamente a frequência. Então, eu posso escrever que a frequência do A vezes o raio de A vai ser igual à frequência do B vezes o raio do B. A frequência a gente tem e a gente quer, né? Por exemplo, a frequência do A é 18. A frequência do B eu quero, porque eu vou ter que fazer isso até chegar lá no ponteiro. Como que eu vejo o raio? Horas. O raio é diretamente proporcional ao tamanho da engrenagem, que ele deu através dos dentes. Então, esses dentes do A, eu vou considerar o raio do A. E os dentes do B, eu vou considerar os dentes do B, o raio do B. Isolando a frequência do B, calma com a matemática, não gasta sua matemática. Olha lá, 18 vezes 24 dividido por 72. Dá para a gente simplificar. O 72 e o 18, amigos, né? Se a gente for pensar, 72 dividido por... Dividido nada. Pode ser, tem que ser. 72 e o 18 eu posso simplificar por quanto? 18 vezes 2 é 36, 18 vezes 3. Será que dá para simplificar? Ou o 24 e o 72? Por onde vocês querem começar a simplificar? Ou vocês iam no cantão fazer a matemática inteira e depois dividir por 72? Por 2? Vamos começar por 2. Tem gente que já sacou qual que é. Ah, dá por 6? Dá por 6 também. Beleza? E por 4? Cuidado. Por exemplo, assim, ó. Se eu pegar o 24 e o 72 e vou simplificar por 2, beleza? Aqui vai dar 12 e aqui vai dar 36. Ah, o 18 e o 36, aí dá por 2. Dá por próprio 18, né? 18 e 36, dá 2 aqui embaixo. Ah, então 12 dividido por 2, fechou. A frequência do B é 6 RPM. Tá bom, cadê o B? Aqui, ó. Frequência do B, 6 RPM. A engrenagem B com a engrenagem C tá por eixo. Então, a frequência do C, a gente já viu que é 6. A frequência do C, meu Deus do céu, com a D de dado, por contato. Então, eu vou fazer, ó, AC com a D, contato. Vou fazer a mesma coisa. Frequência de C vezes o raio de C é igual a frequência do D de dado vezes o raio do D de dado. Frequência do C é 6, o raio é 36, a frequência do D de dado eu quero, e o raio do D de dado é 108, né? Vou fazer aqui, ó, uma gambiarrazinha. Frequência do D, 6 vezes 36, dividido por 108. De novo, dá para a gente dar uma simplificada. Porque se a gente pensar que 36 e o 18 dá para simplificar por próprio 36, né? Ó,
Dividir por 36 dá 3 aqui embaixo. Aí 6 dividido por 3, a frequência do D é 2 RPM. Beleza. E o D com o ponteiro é por eixo. Então, a frequência é igual. Logo, eu tenho a frequência do ponteiro aqui também. Então, a frequência do ponteiro, 2 RPM. Esse exercício não é difícil, porém, ele é trabalhoso. Era só você sacar qual tipo de acoplamento com um, qual tipo de acoplamento com outro. Beleza? E a galera, ó, passa batido, porque, meu Deus do céu, um monte de matematiqueira, e não é tão difícil. Vamos para mais um, eu sei que a gente já extrapolou o tempo, mas vamos para mais um, sei que vocês aguentam. Olha lá, clássico de bicicleta, lembra da correia? A bicicleta é um exercício que tem os dois tipos de acoplamento. Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais de acoplamento, que vocês vão ver que, aparentemente, é mais difícil do que realmente é. Vou ler aqui para vocês. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz por meio de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, que a gente chama de coroa, a um disco dentado traseiro, que a gente chama de catraca. Na vida prática é assim, quem anda de bike sabe que é assim mesmo. Sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Ele já deu a dica. Velocidade angular da catraca e da roda é a mesma. Beleza? E aí ele deu o desenho de uma bicicleta. Vamos ler o que ele quer embaixo da bicicleta. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo para uma configuração em que o raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R, o raio da roda é meio metro, um monte de dado, né? Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar é... Então, ele me deu a velocidade angular da bicicleta, certo? Mas olha só o que ele falou. De onde é essa velocidade angular? Um pouquinho acima de onde grifei. A velocidade escalar mantém o ritmo estável das pedaladas. Beleza? Capaz de imprimir no disco dianteiro. Então, ó, só para mudar de cor. O dianteiro é quem? O dianteiro é a coroa. Então, vamos anotar. Essa velocidade angular aqui, ó, que lembra aqui a letrinha ômega, vou anotar aqui. O ômega da coroa é igual a 4 radiano por segundo. Beleza? Tudo bem que a velocidade escalar da bicicleta é só descobrir a velocidade do pneu, né? Então, a gente vai brincar de acoplamento. A coroa com a minha catraca está acoplada por uma corrente. Então, qual é o tipo de velocidade que é igual quando eu tenho a corrente? A velocidade escalar. Então, a minha velocidade escalar da coroa é igual à velocidade escalar da catraca. E como que eu abro isso? Ômega coroa vezes raio coroa vai ser igual ao ômega catraca vezes o raio da catraca. Beleza, vou substituir pelos dados que eu acho que eu tenho. Eu tenho o ômega da coroa? Tenho, é 4. Né? É esse cara aqui. Eu tenho o raio da coroa? Tenho, ó. Cuidado, ele me deu aqui, ó. O raio vale 4R. 4R. Beleza. O ômega da catraca eu não tenho. Eu tenho que descobrir. E o raio da catraca? Olha só o raio da catraca aqui, ó, bonitinho. Ah, vale só R. Ah, beleza, tchau para você, R. Tchau para você também. Então, eu descobri que o ômega da catraca, lá de trás, de onde troca as marchas da bicicleta, deu 16, 4 vezes 4, radiano por segundo. Tá. Mas ele falou que a velocidade da catraca com o pneu
é a mesma, né? Ele falou, a velocidade angular da catraca e da roda. Ah, então isso daqui também é a velocidade do pneu. Tá bom, é 16 radianos por segundo. Mas ele quer escalar. Qual é a fórmula clássica de velocidade escalar com velocidade angular? Vi, bundinha, ri. Velocidade escalar é igual a angular vezes o raio. Beleza. A escalar eu quero, estou pensando no pneu agora. A do pneu é 16. E qual é o raio do pneu que ele me deu? Meio metro. 16 vezes meio, cuidado, dá 8 metros por segundo. Essa é a velocidade da bike, 8 metros por segundo. Então, de novo, transmissão de movimento circular ou acoplamento. A gente sempre tem que ficar pensando num e no outro, num e no outro. Beleza? Alguém tem dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta? Eu separei mais uns 2 exercícios aqui, ó. 2 ou 3 ou 4. Se vocês quiserem, eu mando lá no grupo para vocês tentarem fazer. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar agora. Ou quiserem falar alguma coisa. E aí? Quer falar alguma coisa? Mandem as perguntas. Pode falar, Karina, por favor. Abra o seu microfone ou escreva, como você preferir. Pro Enem, se eu for só com essa fórmula do Vi, bundinha, ri aí, eu consigo deduzir as outras se eu precisar? Consegue. Tendo aquele conhecimento básico, porque essa, por exemplo, aí da tela que eu deixei, né, que a velocidade é o ΔS sobre ΔT, que você já tem, que eu sei que você tem. Você pensar que o ΔS dá a volta inteira, o comprimento, que o Tzinho vira Tzão, porque é uma volta inteira, né, o tempo tal, você consegue associar todas. Só cuidado para não perder tempo, porque no Enem a gente não pode ficar divagando, né? Ah, eu sei as fórmulas, eu sei chegar nas fórmulas. A gente precisa delas rapidinho. Mas se você prefere, vi bundinha ri, e de lá eu faço os acoplamentos, show de bola. É só seguir. É isso aí. E esquece movimento variado, circular variado, esquece pro Enem. Esquece. Não cai. Deixa ele só para a prova da escola e não vai por Enem. Mais perguntas? Vocês tiraram print aí das telas? Tira print aí que eu passo e vocês vão tirando print. E vai perguntando. De teoria foi isso? Não? A gente fez umas lives aí com vetores, né? Que só foi de vetor, ó, aceleração centrípeta é legal, aponta para o centro, é mais um vetor que você sabe escrever agora. Beleza? Tiraram aí? Copiaram? Então, eu vou descompartilhar a tela. Só um minutinho. Aqui. Vou parar a nossa gravação, porque acabou o conteúdo. Obrigada pela presença. Até a próxima live.